Para celebrar 51 anos de história comemorados nesta terça-feira, dia 26, o Parque Estadual Vassununga, em São Paulo, está sendo reaberto depois de 3 anos fechado, inicialmente por uma invasão de javalis e depois por causa da pandemia da Covid-19. E lá está um sobrevivente da natureza, o patriarca, árvore anterior à chegada dos portugueses por aqui e considerada por estudiosos ligados ao SP a mais antiga do Brasil. Olha só que legal, hein? Só de eu falar dela me emociono, tenho uma convivência de 27 anos com ela. Palavras de Valdonésio Borges Nascimento, auxiliar de apoio à pesquisa científica no parque e uma espécie de faz-tudo por lá. Quando cheguei aqui, os pesquisadores falaram que essa árvore tinha 3.000 anos. Depois vieram outros pesquisadores, fizeram teste de carbono e estimam entre 600 e 900 anos. Para mim, ela tem 3.027 anos, diz ele. Com 42 metros de altura e 4 metros de diâmetro, são necessárias 13 pessoas para abraçar a árvore, né? É o maior jequitibá rosa de São Paulo, segundo a Fundação Florestal. É um pouco mais baixo que uma árvore da mesma espécie em Camaçã, na Bahia. A mais alta conhecida é um angelim vermelho gigante da Amazônia, de 88 metros. Mas a principal diferença é que o patriarca pode ser visitado em Santa Rita do Passa Quatro, a cerca de 245 quilômetros de São Paulo, em uma larga trilha. Passa até carro, né, de cerca de 1.000 metros. Ou seja, enquanto as grandes árvores da Amazônia ficam a 220 quilômetros de qualquer concentração humana, com acesso muito complicado, o patriarca está quase na beira da rodovia Anhanguera. Outros jequitibás enormes se foram com o tempo. 2 famosos em Campinas, São Paulo, o Seu Rosa, e outro em Carangola, Minas Gerais, não aguentaram o peso do tempo em seus troncos. Mas o patriarca está firme e forte e virou uma grande atração turística, até pelo cuidado com ele nos últimos anos e também porque, de tão grande, não existia equipamento décadas atrás para cortá-lo. Então ele foi deixado de lado e sobreviveu, olha só. Antigamente as pessoas vinham e entravam com o carro aqui dentro e faziam rituais religiosos por causa da energia da árvore. Jogavam restos mortais em torno dela, acendiam velas, relata Valdonésio. Com o tempo, o parque foi ficando cada vez mais organizado e além de trilhas e sinalizações de diversas árvores, é possível chegar bem perto da árvore. E só assim dá para sentir a escala em relação ao tamanho da árvore, o equivalente a um prédio de 14 andares. Em uma foto dela inteira é preciso dar um grande zoom para reparar em uma pessoa perto do tronco. Dá para ver aqui nas imagens realmente o tamanho dessa árvore. As pessoas se emocionam muito quando estão aqui, inclusive turistas de fora que chegam a chorar. Cada vez que eu venho aqui, eu me surpreendo, mesmo vindo todo dia. Às vezes chego perto dela e rezo. Peço força, paciência e sabedoria, diz ele. Para cuidar do patriarca e evitar a lixiviação do solo, que leva embora a matéria orgânica, foi necessária uma quantidade enorme de terra nas raízes, que veio em 10 caminhões. Agora, um outro problema está em um dos troncos no alto, que foi atingido por um raio. Valdonésio espera que cheguem recursos para tratar esse problema e não deixar que a situação se agrave. O parque tem de 300 a 400 jequitibás de grande porte. Tem ainda um cerrado de 2.000 hectares e existem onças pardas, tamanduás, bandeira e lobo-guará, entre outros animais. Nesse período que ficou fechado, Valdonésio ajudou a monitorar os javalis. Um drone com câmera térmica ajuda a rastrear os animais na mata e o funcionário posicionava armadilhas estrategicamente. Aos poucos foram retomando o controle da situação, até porque os javalis marcam os troncos das árvores para afiar os dentes e pisoteiam as nascentes, prejudicando o solo. Ele também é brigadista no parque e ajuda a apagar focos de incêndio. Pouco tempo atrás salvou um início de queimada na região que ele chama de pé de gigante, evitando que o fogo se espalhasse por 2.000 hectares. Foram 3 anos duros, sem visita, tentando lidar com os javalis, mas agora estamos reabrindo. Comemora ele então, lembrando que alguns porcos selvagens ainda estão por lá, mas que não devem oferecer perigo
aos visitantes. Eles preferem ficar longe de onde tem movimento, assim como outros animais, diz ele. E o Parque Estadual Vassununga vai funcionar em um primeiro momento, com visitas monitoradas e agendadas. Já estamos fazendo eventos na cidade e com uma expectativa muito grande, conclui Valdonésio. Ele espera que a fama do patriarca ajude a mobilizar a preservação ambiental de outras árvores, especialmente o jequitibá, que está na lista de espécies vulneráveis. Que bacana, né? Que bela história, a história do nosso Brasil, a árvore mais antiga do país. Elas que precisam fazer, entre aspas, muito esforço para sobreviverem no meio da nossa modernidade, não é verdade? Quem sabe um dia o ser humano vai se arrepender quando não tiver mais árvore para observar, não tiver mais árvores para ficar à sua sombra, não tiver mais árvores para purificar nosso ar, enfim, todas as funções, tanto vitais quanto estéticas e de qualidade de vida que só uma árvore realmente pode nos proporcionar. O maior jequitibá rosa de São Paulo tem 42 metros de altura e 4 metros de diâmetro e é anterior à chegada dos portugueses ao Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. E também acesse nosso site diariamente, lá tem muita informação para você. Divulgação by Ariel no Google, www.divulgaconosco.com.br.